Cadê a poesia dela? Já entrei, pode... E aí as pessoas vão entrando aos poucos. No Instagram? Você tem que entrar no Instagram, no meu, e pedir para mim pede para mim te aceitar. Tá. Mas para mim não apareceu nada ainda não. Eu tô ao vivo. Para mim não aparece. Oi. Professora Sônia Santos. Isso. Agora sim. Agora você entrou. Eu entrei. Ótimo. Agora pede para me te aceitar. Enviei a solicitação. Isso. Agora vamos compartilhar. Pronto? Pronto. Linda. Aí. Então, agora as pessoas vão entrando tanto no Face como no Instagram e nós vamos conversando informalmente até a gente falar, não, agora por quê? Porque o Instagram ele fecha. Dá 50 minutos, ele fala bye bye. É 1 hora. A ideia é que a gente utilize bem o tempo, né, para conversar com os professores. E há uma interação pelo chat, tanto no Face como por aqui, tá? E aí as pessoas vão entrando, fazendo perguntas. E é isso. Então, hoje... Cadê a poema dela? Não dá aí no seu? Eu normalmente, Sayonara, eu tenho recebido os professores aqui com poema. E eu escolhi um para você, espero que você goste, né? E para mim é uma alegria muito grande te receber aqui. Você é muito respeitada na nossa família, no nosso grupo de amigos. E a gente torce muito por vocês. Você sabe disso. Obrigada. E aí, o texto, a poesia que eu escolhi é do Vinícius e eu achei que ela inspira a gente, tá? Eu vou ler. Que a mulher dê sempre a impressão de que se fechar os olhos, ao abri-los, ela não estará mais presente. Com seu sorriso e suas tramas. Que ela suja, não venha. Parta, não vá. E que possua uma certa capacidade de emudecer subitamente e de nos fazer beber o fel da dúvida. Sobretudo, que ela não perca nunca, não importa em que mundo, não importa em que circunstância, a sua infinita volubilidade de pássaro e que, se acariciada no fundo de si mesma, transforme-se em fera sem perder sua graça de ave. Então, essa, para nós, é a Sayonara, né? Que o Vinícius traduziu bem nesse poema, né? Que pode ser uma fera, mas é uma ave que voa para onde quer, que faz o que quer, né? E é muito, muito legal isso. Você nos inspira muito com a sua personalidade, com a sua riqueza, tá? Dos seus estudos, a sua infinita luta por um mundo melhor, por seres humanos melhor. E aí, eu vou dar boa noite para todos e todas que nos ouvem agora. Bem-vindas pessoas que vai conversar conosco sobre esse tema diversidade, educação e diversidade, que para nós é um tema super importante e que é excluído dos nossos Eu não estou conseguindo. A internet aqui parece que o vídeo caiu, já está voltando. Pode entrar de novo. Não, agora eu estou te escutando normal agora.
Porque tinha caído o Face. Você tem que entrar de novo no Face, porque você Tá me caiu. escutando? Tá ótimo. Ótimo, excelente. Tá? Isso. Então, agora você me microfonia. Melhorou? Melhorou. Excelente. Ah. Excelente. Então é isso, né? Para os professores que hoje estão aqui conosco, nós vamos conversar um pouquinho. Eu, professora Sônia Santos, com a professora Sayonara Nogueira, sobre educação e diversidade. Esse tema tão instigante, tão rico e de pouca visibilidade, de pouco lugar na academia. Boa noite, Sayonara, seja bem-vinda. Obrigada. Boa noite, professora Sônia. Boa noite. E aí, Boa noite a todos, a todas. O que você tem, Sayonara, para contar para nós sobre a importância, né, da gente conversar com os professores sobre esse tema? Antes disso, você se apresenta, né? Porque a gente sempre acha que você é professora de história. Sempre acha, né? Quando as pessoas não acham que eu sou professora de história, elas pensam que eu sou professora de sociologia. Então, vou me apresentar primeiro. Eu me chamo Sayonara. Eu acho que metade de Uberlândia me conhece já. Eu sou formado em Geografia pela Universidade Federal de Uberlândia. Eu formei em janeiro de 2000. Então, eu atuei na rede básica de educação durante 16 anos. Eu sou especialista em coordenação pedagógica e educação inclusiva. Aí, essa questão da diversidade na educação, ela vai surgir com a minha presença dentro do espaço escolar. Aí, eu sou uma das cofundadoras. Tá dando eco. Uhum. Nós diminuímos o som aqui. Eu acho que baixar mais o meu celular. Aham. Vê se melhorou. Pode continuar. Pode ir? Pode. Deu uma melhoradinha. Aí eu sou uma das cofundadoras do Instituto Brasileiro Trans de Educação, que é uma organização formada só por professores e professoras e pesquisadoras trans. Então a gente deixa de ser objeto de pesquisa da universidade e começa a protagonizar nossas próprias pesquisas. Aí dentro do Instituto Brasileiro Trans de Educação, eu fui para a RIE, que é a Rede Ibero-Americana de Educação LGBTI. É uma rede formada por professores LGBTs. Eu sou membro do Conselho Trans dessa rede. E são formadas por professores de toda a América Latina, Espanha e Portugal. E nós trabalhamos muito com história oral. A gente pega as nossas narrativas para poder levar essa diversidade para dentro da escola. Tem um professor de história que eu admiro muito ele, o Fernando Seffner, que ele fala que nós não somos só professoras dentro da sala de aula. Nós somos a tia, nós somos a mãe, somos corpos transitando dentro desse espaço. Porque não se fala de diversidade dentro da educação. Principalmente nos dias de hoje, que a gente tem um discurso extremamente conservador da sociedade. Há alguns anos atrás, com aquele documento dos PCNs, a gente conseguia trabalhar a diversidade de uma forma transversal dentro da sala de aula. E esses documentos foram se atualizando, foram virando diretrizes, foram virando decretos, portarias, e de repente parou-se de falar de diversidade dentro da sala de aula, porque estava muito relacionado a essa questão da ideologia de gênero. Se fala muito hoje em ideologia de gênero, você tem esses projetos que são um retrocesso no meio escolar e acadêmico,
que é a escola sem partido, e de repente para de se falar de diversidade? Sim, então, a experiência que eu tenho, Sayonara, tanto na rede pública estadual, que eu fui professora de artes, como na prefeitura, trabalhando 15 anos como professora, como diretora, como coordenadora do CEMEP, e depois como professora da UFO, onde eu me aposentei em 2019, esse foi um tema marginalizado. É um tema pouquíssimo estudado, um tema onde as pessoas... eu gostei muito quando você fala, e isso me instiga muito, porque na história da educação, eu trabalho com história oral desde 2001, a minha tese de doutorado foi defendida em 2001 com história oral, uma das primeiras defesas nessa área, tentando protagonizar a voz do professor, alfabetizador. E quando você diz, né, isso vai ficar marcado para mim, que sou uma historiadora, de objeto de pesquisa, vocês passaram a ser pesquisadoras. E esse é um desafio muito grande para nós pesquisadores. Eu me interesso muito por histórias de vida, tenho construído teorias em cima disso, principalmente em cima do ensino. E aí, eu acho que essa sua fala, esse lugar que você ocupa, ele é muito importante para nós e para outros professores que lutam, né, para poder entender. Porque à medida que eu entendo, eu defendo. E é esse trabalho que a formação de professores tem feito, que eu tenho tentado ter cuidar da formação de professores, no sentido de que, à medida que eu te instrumentalizo, à medida que você toma posse desse conhecimento, você passa a defender essa causa. Eu não conheço ninguém que defende causa nenhuma sem conhecimento, porque vira linguagem panfletária, né? Discurso vazio. E as pessoas não acreditam na gente quando a gente tem discurso vazio. E aí, a sua fala é muito importante. Eu anotei isso aqui, depois vou conversar com os meus alunos sobre essa possibilidade de que vocês, de objeto de pesquisa, né, no lugar, nós podemos usar na linguagem popular para as pessoas poderem entender, vocês eram usadas pelas pesquisas, né? E vocês passaram a protagonizar essas pesquisas. É muito bacana isso. Né? Eu acho que a gente podia... por exemplo... Assim, e a questão da diversidade, quando eu falo diversidade, uma pessoa perguntou como que eu defino diversidade. Nessa live a gente está falando de diversidade sexual, então a gente está trabalhando a população LGBT dentro da educação. E a escola, para essa população, ela se torna um motor de exclusão. Ela não está preparada para receber esses alunos e nem os docentes LGBTs. E essa problemática, ela se passa, eu falo que eu não quero culpar a universidade, mas o problema está na raiz, que é a formação de professores. Quando eu fiz a minha licenciatura dentro da universidade, eu tive uma disciplina que chamava Psicologia da Educação. Lembro da professora, porque era uma excelente professora, a professora Silvia, já deve ter aposentado, porque eu formei em 2000. Já aposentou. E ela trabalhava as questões, não pela sigla LGBT, mas ela levava casos, ela levava estudos de casos, se caso recebêssemos alunos gays e lésbicas, como que deveria ser tratado a temática dentro da escola. Eu tive uma excelente formação. O meu professor de estágio foi Irineu Sigler, que também deve ter aposentado já. Excelente professor de... Excelente professor de... excelente professor de formação. Era um professor que ele ia para a escola onde estava acontecendo o estágio. Eu lembro de levar uma câmera dessas fitas VHS
e ele ficava filmando a gente da aula. A gente fazia um estágio de observação primeiro, para depois ir para a regência. Aí, quando entrava na etapa da regência, ele filmava a gente dando aula, para depois a gente corrigir os nossos vícios, os nossos erros de postura, de linguagem, etc. Então, eu tive uma formação muito boa. Quando eu começo a trabalhar a diversidade dentro da educação, eu sou uma travesti. Lógico, dentro da sala de aula, né? Mas eu consigo trabalhar questões porque a minha disciplina me dá esse gancho. A geografia, ela tem um leque muito aberto. Então, quando eu vou trabalhar estudos demográficos, vou estudar a população, eu vou trabalhar a taxa de natalidade, taxa de mortalidade, eu consigo incluir a população LGBT dentro desses estudos populacionais. Quando eu vou trabalhar a cartografia com os meus alunos, eu consigo, por exemplo, mapear o número de LGBTs que foram assassinados no ano de 2012 a 2014. Então, eu consigo trabalhar a escala, título de mapa, consigo construir gráficos e tabelas. Então, dentro da geografia, você consegue trabalhar. E o que falta dentro da escola é o que eu chamo de pedagogia de projetos. Eu coordenei o PEAS, aqui no estado de Minas Gerais, de 2009 até 2011. Era um projeto que chamava Projeto Educativo Afetivo Sexual. E a maioria das escolas tinha esse projeto e os coordenadores tinham que trabalhar a temática diversidade sexual com adolescentes das séries finais do ensino fundamental. Só que você trabalhava a sexualidade a partir da afetividade. E você trabalhava com a pedagogia de projetos. Então, eu desenvolvia projetos, eu sentava com os meus colegas de trabalho e a gente trabalhava de uma forma interdisciplinar a questão da diversidade, né? Então, eu acho que está muito engessado o currículo da educação básica, ele é muito engessado e deveria ter essa flexibilização que houve 10 anos atrás, porque a gente conseguia trabalhar. Quando eu vou trabalhar um gráfico, eu estou abordando o assassinato de pessoas trans no Brasil. Quando eu estou trabalhando um mapa, eu estou trabalhando um gráfico, eu consigo trabalhar história, eu consigo trabalhar matemática, de uma forma completamente oposta do que aquele currículo engessado. Então, por isso que eu gosto do currículo oculto. Aí, dentro do currículo oculto, você consegue trabalhar todas essas questões. Hoje, eu estou afastada da sala de aula há 4 anos e estou trabalhando na formação de professores da Unipac. Então, eu tenho o objetivo de vida de voltar para a sala de aula o ano que vem. Só que, diante desse cenário conservador, eu não sei como que vai ser. Sim. Então, vai ser um desafio muito grande. Se eu fosse, né, eu fico com muito medo dos meus sonhos, porque devaneios, às vezes, se eu fosse secretária de educação, por exemplo, eu tenho medo das coisas que eu poderia fazer, porque, como professora, muitas vezes eu dava aula de temas considerados proibidos e não podia colocar no diário. Porque na formação de professores, inclusive, eu defendo que a sala é sua. Se você tem conhecimento e acredita que aquele tema é importante, nada me proíbe ensinar. E aí, nós temos, além de ter uma sociedade extremamente conservadora, um currículo engessado, nós temos também uma dificuldade de fazer o que nós acreditamos. Com medo de ser punido, com medo de represália, e todo mundo precisa trabalhar. Então, tem hora que eu acho que, assim, olha, eu nunca vou ser secretário, porque os professores teriam muita liberdade para ensinar, para brincar, para ser feliz na sala de aula. E aí, a gente... porque, assim, o currículo, na verdade, nós tivemos um período em que ele era muito flexível. Nós evoluímos muito e depois nós retrocedemos muito. Sim, por N questões, né?
de governo federal, de governo estadual e do próprio governo municipal. Falta um pouco de vontade política, você não acha, não? Porque não a vontade política é aquela que vem do conhecimento, do ato de fazer, né? Eu acho que houve um avanço muito grande desde 2003 com o documento Brasil Sem Homofobia. Eu falando dentro do meu contexto, né? Do meu contexto que eu trabalho. Porque quando eu falo de política educacional inclusiva, é uma coisa muito ampla. Porque o Brasil ele destaca nas políticas e nas legislações de educação inclusiva, de inclusão escolar. Nós temos uma legislação muito avançada, nós seguimos documentos internacionais, nós temos tecnologias assistivas, nós temos 1 milhão de pós-graduação em universidades particulares. Só que essa educação inclusiva ela é aplicada para o aluno cadeirante, para o aluno com deficiência auditiva, com cegueira. Mas e o aluno LGBT? Aonde que ele está? Nesse contexto da política educacional inclusiva. Até uma pessoa perguntou se não seria o ideal criar uma política pública, uma legislação. Seria mais uma legislação. Né? Seria mais uma legislação para ser criada e, na verdade, não seria aplicada. Porque quando você pega essa lei que tem que trabalhar a história e cultura afro-brasileira, eu trabalhei 16 anos dentro da educação básica. Gente, as pessoas trabalham no dia 20 de novembro. Vocês tiram essa coisa da cabeça de vocês que o professor está trabalhando a temática de janeiro a dezembro, que eu contava nos dedos quem realmente estava trabalhando. Chegava 20 de novembro, fazia aquelas feiras culturais, que as escolas adoram, né? Aí enche a escola de isopor, de cartolina, de maquete. Então ficava tudo baseado nisso. Então, assim, eu acho que criar mais uma legislação é muito complexo. Eu acho que tinha que começar a cobrar, né, uma efetividade dessa legislação e dessa política. Porque pessoas LGBTs não são cidadãs de segunda categoria. As pessoas podem até achar que nós somos cidadãs de segunda categoria, mas nós não somos. Sim. Sabe uma coisa que me chamou muita atenção? Por exemplo, eu concordo com você e a história de criar outras leis. Nós já temos leis demais. O que nós precisamos fazer, quando eu penso em inclusão, eu penso para todos e para todas. Esse é o grande problema. A nossa sociedade, ela fragmentou a inclusão. O surdo é só ele, o que tem problema de visão é só ele, o cadeirante é só ele. Então, a inclusão foi dividida, ela foi fragmentada. E nós precisamos começar a exigir inclusão para todos, no sentido literal da palavra. Todos mesmos. E aí eu acho que a gente vai ter um avanço significativo. Na verdade, a educação parece algo do mercado do trabalho. Você começa a especializar e fragmentar as funções. Eu fiz pós em atendimento educacional especializados. Então, eu tive uma formação ampla. Se eu quiser trabalhar com aluno deficiência que tem queda auditiva, né? Aí eu vou ter que fazer um curso lá na UF de 60 horas sobre isso. Se eu for trabalhar com aluno que tenha TDAH, eu vou ter que fazer mais um curso lá na UF de 60 horas para poder ir na designação e apresentar aquele 1 milhão de certificado para poder pegar aquelas aulas. Então, fragmentou e se especializou. Exatamente. Inclusive, os nossos cursos de pós-graduação, que foi Educação e Diversidade, nós tivemos o maior cuidado de ter carga horária de 60 horas para cada especialização, porque a legislação ela fragmentou o entendimento. E a gente estava discutindo num curso de pós-graduação diversidade no sentido amplo, inclusão no sentido amplo. E só que para atender a legislação, para os professores não serem punidos nas designações, o curso tem lá 60 horas disso, 60 horas daquilo, para ele poder ter garantia de trabalho. Senão era um curso de especialização perdido, com uma crença
interessante, com uma crença inclusiva, com formação de alta qualidade, mas que o documento ia ficar obsoleto. Então, a gente tem que ter esse cuidado também. Nós trabalhamos com políticas públicas de trabalhar a formação de professores com temáticas importantes, mas ficar de olho na legislação para não punir os professores. Sim, eu entendo como que é isso. Porque, por exemplo, a minha pós, quando eu fiz em AE, eu acabei perdendo ela. Porque eu não tive disposição para fazer só a pós não servia para designação. Eu teria que levar 12 certificados de cursos de 60 horas. E eu não tive disposição nem saúde mental para isso. E esse tem sido um problema do nosso século, né? Eu Sim, anotei aqui uma coisa para gente, para poder estudar dentro dessa história da educação e diversidade, Sayonara, como é que fica a nossa saúde mental diante de tantas proibições, de tantas negações, não pode isso, não pode aquilo outro. Você vai ficando tão impotente que você precisa... Assim, na verdade, eu nunca tive medo de punições, Sônia. E eu sempre fui uma pessoa muito insubordinada e sou uma pessoa com a mente dispersiva. Então, eu sempre enfrentei, né, essas situações. Eu sempre consegui trabalhar a temática dentro da educação, dentro da sala de aula, e nunca tive problemas com alunos, nunca tive problema com pais e nem comunidade, porque eu trabalhava de uma forma interdisciplinar. Eu trabalhava baseado num projeto que eu montava, com uma justificativa, com referencial teórico. Então, eu conseguia fazer o trabalho seguindo passo a passo tranquilamente. E assim, o meu corpo já causava um estranhamento dentro da sala de aula, não, dentro daquele microespaço que é a escola. Então, muitas coisas que eu conquistei ali dentro foi através do grito. Então, foi de bater o pé. Quando o governo, em 2011, criou a portaria de nome social para funcionários da administração pública que fossem travestis e transexuais, foi graças a uma confusão que eu criei dentro da escola. Eu criei, não. A inspetora me chamou pelo meu nome de registro civil e eu chamei a polícia e fiz um boletim de ocorrência. Então foi parar todo mundo em Belo Horizonte. Eu, inspetora, diretora, superintendente de ensino, e foi um auê. E na época o governador, eu acho que era o Anastasia, ele criou a portaria em 2011 de nome social. Então, sim, foram coisas que foram sendo desconstruídas e acabaram se tornando documentos oficiais. O MEC, desde 2018, publicou a portaria número 33, onde alunos da educação básica trans têm o direito de usar o nome social. Então, são avanços que vão acontecendo. Sim, nesse mesmo ano, eu recebi o primeiro aluno com nome social e a gente tinha o maior cuidado, porque isso era muito novo na universidade. E nós tivemos a mesma situação que você vivenciou, professores na universidade que chamavam pelo nome de registro, não pelo nome social. Porque ele fez matrícula com o nome de registro e depois saiu a legislação e ele pediu para mudar. E essa mudança demorou um pouco. Enquanto demora, alguns professores mais sensíveis à causa passaram a chamar pelo nome social e outros não. Não, tá esse nome no diário. E essa foi uma grande polêmica na universidade também. Então, na verdade, há uma perversidade por detrás de tudo, né? Você percebe isso. Eu sempre fui a galinha dos ovos dos meus alunos LGBTs dentro da escola. Então, eu protegia eles de todas as formas. Sempre trabalhei com 2 cargos, sempre trabalhei com 2 escolas. E, assim, a gente foi percebendo que muitos alunos saíam das escolas que eles estavam para se matricular nas escolas que eu estava dando aula, porque eles se sentiam protegidos. Muitos professores LGBTs, eles queriam pegar designação nas escolas que eu estava dando aula, porque ali eles se sentiam protegidos com a minha presença. Porque se precisasse de brigar, eu brigava, por causa da minha insubordinação. Sim. A sua subordinação tem nome e sobrenome, né?
Isso é muito delícia de ouvir, de escutar. A gente aprende muito com você. E as pessoas devem se sentir seguras mesmo, porque eu tive uma aluna que ela matriculou no curso de pedagogia 3 vezes. E as 3 vezes ela saiu porque não foi aceita. É o que eu falo, a educação é um motor de exclusão. Porque além do nome, você tem o problema do banheiro ainda, Sônia, que não se discute. Eu fiz uma pesquisa agora, onde eu enviei 26 ofícios e um para o Distrito Federal, coletando matrículas feitas com o nome social em todas as secretarias de educação. Então, eu recebi esses documentos já, e você tem matrículas desde a educação infantil até o 3º colegial, e um grande número de matrículas na EJA, de pessoas com nome social. E apliquei um questionário para 165 professores, pesquisando como que é o clima escolar para a população LGBT dentro da escola. Então, as narrativas são horrorosas, são narrativas cruéis. Às vezes, um aluno, uma aluna trans tem até o direito de usar o nome social dentro da escola, porque existe uma legislação específica, né? Mas ela não tem o direito de usar o banheiro feminino, ela tem que usar o banheiro masculino. E uma mulher trans dentro do banheiro masculino, ela vai sofrer todo tipo de violência. Sim. Até o estupro. Muito, muito ruim tudo isso. Sabe como é que a gente está te ouvindo e pensando o que nós, professores e professoras, poderíamos fazer para transformar esses desejos em políticas públicas, em respeito à diversidade, mas não é respeito no papel, porque a lei ela existe. Como é que uma pessoa passa a respeitar outro ser humano? Porque nós estamos falando de seres humanos. Eu acho que a raiz é a formação de professores. Porque, por exemplo, o Irineu me deu uma formação boa, mas o Irineu não está na universidade mais. A professora Silva, de Psicologia da Educação, me deu uma formação boa, mas não está na universidade. Você já aposentou. Então, assim, onde estão esses professores? Onde que estão esses professores que trabalham na formação? O seu áudio... A ideia é que a gente ocupe outros espaços de formação. A ideia do Irineu, da Geni, né? A Geni também trabalha, tem uma temática bem bacana da educação física, é que a gente ocupe outros espaços de trabalho e formação. Por isso que eu aceitei o desafio de ser pré-candidata, porque eu acho que nós precisamos, principalmente na área de formação de professores. Eu fico pensando, por exemplo, transformar as nossas escolas em escolas de formação do ser humano integral, transformar a Câmara numa escola de formação de seres humanos honestos, éticos. Então, assim, é possível transformar os espaços públicos em espaços de formação permanente, de formação do homem. Não é possível que esse... Aqui, por exemplo, eu brigo com o Euclides. Aqui, Euclides fez pedagogia, você foi professora dele. Aí eu falo assim, Euclides, quando eu sofri transfobia dentro da escola, eu sofri principalmente da categoria de inspetores escolares. Pessoas, para serem inspetores, elas têm que fazer pedagogia. O que está acontecendo no curso de pedagogia, Euclides? Eu nem te conto, né? É possível, por exemplo, tem muita gente em todo lugar que tem uma formação muito bacana, mas tem gente que também não tem, porque são seres humanos e que tiveram uma formação religiosa, uma formação escolar. As pessoas perguntam qual é a sua capacidade de mudança? Porque nós somos o conjunto desses lugares que passamos, religião, família, amigos.
os livros que eu li, os livros que eu não li. Então, eu sou resultado desses... E outra coisa, toda ação nossa, hoje eu falei isso para minha filha, toda ação nossa, Sayonara, ela é política. Não adianta o povo falar assim, eu não gosto de política, você já está fazendo sua escolha. Eu posso não gostar de política partidária, porque a política partidária no Brasil, infelizmente, ela é o pior modelo que nós temos. Agora, tudo que fazemos é político, porque quando eu abro a boca na nossa área, eu estou dizendo, Sayonara, eu estou a favor de quem e por que eu estou a favor dessas pessoas. Você escolhe um lado. E o Euclides está passando aí atrás de você, né? Ele passa o tempo todo, porque ele gosta de mostrar. Acho que ele está querendo aparecer na live e ainda não teve coragem de falar. Então, assim, quando eu pego os discursos de... Ele está vindo aqui. Quando eu pego os discursos de LGBTfobia dentro do espaço escolar, você vê esse discurso vindo principalmente por parte dos professores. E esse discurso, ele existe porque ele está enraizado a questões religiosas. Porque eu tô encerrando a pesquisa agora, estou analisando os dados, os gráficos, para a gente poder publicar a pesquisa até o mês que vem. Então você percebe que todo esse discurso está ligado à questão da religiosidade. Nós vamos fazer um webinário em setembro, junto com a RIE. Aí nós vamos lançar essa pesquisa com professores LGBTs de toda a América Latina. Vou divulgar tudo direitinho. Ai, que joia. Vamos esperar por isso, né? Por mais essa. Mas eu gosto muito, Sayonara. Eu acho que a formação de professores é uma coisa que eu estou pesquisando recentemente, depois que eu aposentei, uma proposta, um projeto de trabalho. Eu também acredito muito na pedagogia de projeto. Um projeto de trabalho de formação humana com histórias de vida. Porque as histórias, elas transformam as pessoas. A história, ela me faz dormir com ela, acordar com ela, refletir com ela e ser ética por causa dela. Então, assim, os textos escritos, os livros, eu amo porque sou historiadora, mas eles são frios. Eles precisam de um diálogo que aqueça nosso coração, aqueça nossos desejos. E é disso que o ser humano está precisando, sabe? Eu sou suspeita para falar de história oral, porque o IBTEA trabalha basicamente com história oral. Né? A gente abandonou esse discurso. Nós não somos donas de Butler e nem donas de Foucault, né? Então a gente vem trabalhando com narrativas dessas pessoas no espaço escolar, porque eu acho que elas vão enriquecer mais e vão servir de modelo e exemplo para serem seguidos. Com certeza. Com certeza. Você falou de um exemplo muito bacana que eu também, na pedagogia, foi recuperado, um pouco recuperado, foi perdido e recuperado, em relação ao estágio. O Irineu acompanhar, filmar, depois vocês assistirem. Na formação, nós fazemos isso também. Quando você é convidado a dar aula, nós filmamos você dando aula ou você apresentando algum tema e depois você, na sua casa, sozinha, assiste e depois assiste conosco. Então, são 3 momentos muito importantes. A gravação coletiva, você depois vai ver individualmente sozinha para pensar e depois você vai socializar e fazer uma análise, uma avaliação mesmo, porque nós temos muita dificuldade de aceitar que outra pessoa fale da gente, daquilo que falamos, daquilo que fizemos. Mas quando nós reconhecemos, é muito legal eu falar, gente, eu podia ter feito melhor, eu podia ter feito de outro jeito. E quando isso é em grupo, é no coletivo, você consegue mudar mais pessoas, envolver mais pessoas.
E esse tem sido o meu desejo. Desde que eu aposentei, as pessoas falam, nossa, muita gente aposenta e aposenta verdadeiramente. O meu coração ainda está inquieto, a minha cabeça ela está inquieta. E aí eu preciso fazer isso. E é com a rede pública que eu escolhi fazer isso, né? Eu preciso fazer isso para poder sobreviver, Sayonara. Assim, quando você me chamou para fazer, quando você me convidou para fazer a live e falou da temática diversidade, é isso. Eu acho que a diversidade ela perpassa a formação de professores. E eu acho que a homofobia, a transfobia, ela só vai ser combatida com a educação. É através da educação que a gente vai desconstruir esse pensamento que as pessoas têm em relação à nossa população LGBT. E aí, esse é um trabalho que tem que ser feito dentro da escola, por todos os professores, mas esses professores devem estar preparados dentro da raiz, lá na universidade, com sua formação. Porque não adianta ele chegar na escola também e... Eu vou dar um exemplo quando a escola começa a receber todos e todas as alunas, eu comecei a receber alunos com síndrome de Down, alunos que tinham alguma deficiência degenerativa, e eu comecei a ter dificuldades para trabalhar com esses alunos dentro do ambiente escolar. Porque na minha formação ainda não se discutia educação inclusiva. A formação que eu tive, ainda mais eu sou formado em geografia. O meu curso é muito técnico, né? Eu sei falar de rocha, de clima, eu sei falar de formação geológica, fazer análise de solo, fazer um mapa, escala, isso aí eu dou conta de fazer. Então, o que eu fiz? Eu fui para pós-graduação em educação inclusiva. Eu mesma tive que bancar a minha formação específica. Então, assim, não culpo o professor, porque já é uma categoria tão sofrida, né? Que chega lá dentro da escola, porque ele também pode chegar e desconhecer aquele universo. Lógico que eu sei diferenciar o que é ignorância e o que é perversidade. Eu sei muito bem. Né? Se eu transitei 16 anos dentro da educação básica, com 2 cargos públicos, dando 10 aulas por dia, foi porque eu vesti uma coisa que eu falo, que Euclides odeia, que se chama pedagogia do deboche. Eu era o próprio deboche dentro da sala de aula. E foi assim que eu consegui. Então, explica para nós melhor, né? O que é essa pedagogia do deboche? Porque as pessoas que... Quando terminar a pedagogia agora e que estão te ouvindo... Quando nós começamos a aparecer na mídia, já existiam algumas professoras trans, mas nós não estávamos na mídia. Então, 2008, 2009, a mídia começa... a primeira professora trans de Minas Gerais. A primeira professora trans não sei da onde. Eu não gosto dessas assunções de pioneirismo. Porque sempre que a gente olhar para trás, a gente vai encontrar outra que estava lá antes, né? Então, não gosto disso. A imprensa gosta muito de utilizar isso. E nessa época, a Marina Heidel e o professor Fernando Steffner escreveram sobre a pedagogia do salto alto. Né? Que era a nossa pedagogia. Eram as travestis e as mulheres trans, né? Na sala de aula. E como que elas construíam, desconstruindo, né? Esse espaço. Aí, dentro desse espaço já estáveis, nós criamos a pedagogia do deboche. É você conseguir satirizar de uma situação extremamente... conseguir satirizar uma situação de extrema violência. E você conseguir... não quero usar a palavra derrubar. Você consegue... não vou achar a palavra correta. Driblar? Driblar? Não é driblar. Você consegue jogar aquela... Às vezes o professor vinha... com ato de transfobia comigo, e eu, com essa pedagogia do deboche, eu conseguia fazer ele cair por terra. Ele caía por terra, ele não conseguia.
E ele não conseguia. Então a gente ia utilizando disso, da pedagogia do deboche. Por exemplo, quando eu candidatei ao colegiado escolar de uma escola que eu trabalhei, eu ainda não tinha retificado o nome. Não, eu já tinha retificado o nome. Eu retifiquei através de uma sentença judicial que a juíza foi favorável à minha retificação. Aí eu levei só a sentença na escola e falei que de acordo com eu fosse alterando os documentos, eu ia levando certidão de nascimento, identidade e outros inúmeros documentos que tinha que alterar. Aí eu candidatei ao colegiado escolar. Eu não lembro se foi o colegiado ou se foi o comitê de licitação de merenda, não lembro. A diretora, eu já tinha já tinha ganhado a sentença, ela pegou o meu nome de registro civil e colocou lá, candidatos ao colegiado escolar, e pôs meu nome enorme. Os alunos chegavam em mim e falavam assim, quem que é o professor que a gente não conhece? Professora de geografia não é só a senhora aqui na escola? E lá tinha o outro nome, que eles desconheciam esse nome. Aí eu fiz uma placa com o nome meu mesmo, de registro civil que eu fui batizada, e pendurei essa placa no pescoço e fui passando de sala em sala, me apresentando enquanto professor de gênero masculino. Então eu usei do deboche, ela se sentiu extremamente constrangida, anulou o processo eleitoral e começou tudo de novo. Com o meu nome, sayonara. Ai, que delícia. Por exemplo, eu já estive em vários lugares que você estava presente. O último foi aquele pré-carnaval, onde é a biblioteca pública hoje, que era o fórum, lembra? E as pessoas, eu sou muito observadora, acho que você sabe disso, Euclides também. Eu faço leitura e as pessoas te respeitam muito. Então, eu não peguei essa fase, né, que as pessoas te debochavam, te olhavam de lado. Então, assim, eu tive a felicidade de conhecer numa fase em que você é reconhecida, respeitada e exemplo para um monte de pessoas que lutam por respeito, né? Seja ele aí em qualquer categoria. Fico muito feliz, Não, mas por exemplo, esse respeito foi alcançado através de grito. Imagino. Não foi, Porque, assim, esse respeito ele não foi conseguido com cordialidade, com uma certa prudência, com uma política de boa vizinhança. Foram aos gritos mesmo. Infelizmente teve que ser assim. Hoje eu sei que as pessoas me respeitam. Porque as pessoas sabem que eu sou capaz de fazer um escândalo internacional. Porque eu cheguei no movimento. Assim, o meu trajeto chegou no movimento internacional. Eu sou uma pessoa que viaja vários países para poder falar, para dar palestra. Então as pessoas têm um pouco de noção disso também. Não, no México ela não, porque ela é boca dura. E assim, eu sou capaz. Eu sou capaz. Eu não vou, hoje, com 46 anos de idade, eu não vou sofrer um processo de transfobia e me calar. Sim. Jamais. Se há 10, 15 anos atrás eu não me calei, hoje eu não me calo nunca, jamais. Olha, nosso tempo está quase acabando, né? Foi uma delícia conversar com você. Nós temos aí 8 minutos, né? Nós temos 8 minutos para encerrar. E, assim, você me inspira muito, tá? Você me inspira em todo sentido. Tanto é que todas as vezes que eu viajo com o Euclides, eu não sei se eu te conto tanto que a gente briga por conta dos presentes. Conta, Tem que comprar. Eu até falei pro Euclides, eu quero fazer mestrado e eu quero que a Sônia me orienta. Eu quero fazer mestrado em História Oral e quero que a Sônia me orienta. Mas eu acho que ele nunca te falou, porque ele morria de ciúmes. Então. Então venha estudar, porque assim, o Euclides não é meu orientando, nós não temos problema nenhum para poder aproveitar enquanto eu estou na universidade, né? Sim, porque também a gente não sabe como que as políticas públicas vão trabalhar com os aposentados, mas eu ainda sou professora permanente
e você passando no processo seria uma honra te Eu orientar. quero fazer sim, eu estou me organizando. Eu vou Vou formar em aprender. espanhol agora, aí eu vou fazer. Não, vou aprender mais que você, eu tenho certeza, viu? Você aprende história oral comigo, né? Sim, aham. E eu aprendo com você aí suas narrativas, suas vivências. E é isso, Sayonara. Os depoimentos aqui de um monte de gente, se a gente for ler, você foi professora da Júlia, lá no Morumbi, e assim, ela está colocando aqui do orgulho, né, de lembrar Aham. que você foi professora. A Karina também coloca aqui do TCC, da Educação Especial, e tantas outras pessoas que foram falando aqui. Então, Fabíola, né? Falando que você é uma diva. Então, assim, tem um monte de Eu tive uma, elogios. eu tive uma relação muito boa com os meus alunos, muito boa. Eu era aquela professora que frequentava a casa deles aos finais de semana. Os pais, as mães faziam churrasco, faziam macarronada. Então, todo sábado e domingo eu estava na casa de algum aluno ou de alguma aluna. E aí eu tinha que fazer um percurso assim, de 365 dias, porque o aluno que eu não fosse, a família ficava extremamente ofendida. Então, Euclides é prova viva disso. Nós íamos nos aniversários de 15 anos, batizados, e até hoje, mesmo afastada da sala de aula, trabalhando com outras coisas, até hoje eles me convidam. Ontem mesmo eu fui lá no Monte Hebron, na casa de uma ex-aluna minha, o irmão também. Fui almoçar com eles, porque a mãe me convidou. Então eu tive uma relação muito boa com a comunidade escolar. Que delícia, que delícia. Então, nós tivemos, assim, vivências muito diferentes, né? Mas eu fico, assim, imaginando a forma como fomos criadas, né? E o que a sociedade reservou para cada uma de nós, porque, embora aparentemente eu pareça uma lady muito educada, né? Por dentro eu sou um vulcão e assim atropelo quem foge das nossas crenças, quem foge com falta de respeito ao ser humano. Então, assim, a forma como minha mãe e meu pai me educou para ser obediente, casar virgem, aquela coisa toda, né? Aos poucos eu fui me redescobrindo e construindo uma professora que às vezes eu mesma me assustava com a minha postura e com as questões, né, que eu conseguia defender para a minha vida e para a vida dos outros. Eu sempre penso no coletivo primeiro. Eu acho que essa é uma marca muito da minha formação e do que eu desejo para as pessoas. Nós temos 5 minutos para você se despedir, falar. Foi uma delícia te ouvir. Eu anotei um monte de coisa aqui, deixar de ser objeto de pesquisa. Tem um termo tem um termo não. Nós escrevemos muito dentro do IBTE sobre uma questão que eu não pautei aqui, que é o transepistemicídio. Se fala muito de epistemicídio, e aí a gente está falando muito agora do transepistemicídio. Né? A academia ela vem silenciando e apagando as produções, as doutoras, das mestres, né? E de outras pesquisadoras trans também. Mas são assuntos que nós podemos debater futuramente sobre isso. Então, quero agradecer as pessoas que estiveram presentes nessa live. Eu falei mais de experiências, né? Porque eu gosto dessa coisa da narrativa, da experiência em si. E te desejar sorte, Sônia, nessa sua nova jornada. Ai. Então, eu preciso mais que sorte de coragem, tá? Eu preciso de um pouco da sua coragem, eu preciso um pouco dessa sua irreverência, dessa sua vontade imensa que eu vejo nos seus olhos, de lutar sempre pelas coisas que você acredita, tá? E assim, conte comigo sempre. E fala para o Euclides que ele perdeu. Foi uma live maravilhosa. O povo tá amando. Ele tá aqui na cozinha assistindo.
Nós vamos conversar mais aí sobre tantas outras coisas que nos movem também. Tá Não, bom? tá Um certo. beijo grande. Tá bom. Outro para Fique com você Deus. também, Sônia. De nada. Obrigada. Tchau. Tchau. Como é que salva aqui, salva ali?